noite. Nós estamos começando o Daf Mem Vav Amud Aleph. A gente vai finalizar a sugiá que a gente está estudando há alguns dias. E Gumará, sobre aquele assunto da moça, que ela tem menos de 12 anos, que ela resolveu casar sozinha, sem o pai casá-la. E a gente viu que vai depender se o pai, quando ele sabe se ele concorda ou não. E na dúvida, a gente viu que a gente tem que se relacionar uma situação de dúvida, que a gente não tem certeza se o pai realmente gostou ou não dessa situação. Então, fala de uma da seguinte forma. Itman. Ktanash nitgatsha shelo ledat avia. Então, esse caso que nós estamos falando dele, uma ktaná, que ela casou sem o pai saber. Agora, o que acontece? Amarav benhi uvenavia yicholim leakev. O que acontece se, antes do pai saber, ela muda de ideia? Ela pode chegar a falar assim, não quero mais, não quero mais. Antes do pai saber, o que vai acontecer? O pai vai saber, digamos que ele vai concordar, mas ele não recebeu o anel daquele homem. O homem chegou para ela e falou, Areat Mikudesh Etli. O problema é que ela tinha menos de 12 anos. Quem deveria casar ela era o pai. Ele tinha que ter chegado para o pai dela e falado isso. Areia, que ele quer casar com a filha dele, toma o anel para ele, para o pai. O pai recebe. Então o problema é que o pai agora não recebeu. E ela recebeu, então qual é a lei? O pai ia ter que concordar para funcionar. Antes dele concordar, ela mudou de ideia. Será que agora basta ele concordar e pronto? Já que ele é ele que casa, então ela não tem nem direito de voltar atrás disso ou não? Ela que deu a iniciativa disso. Se ela não tivesse feito isso, o pai não adianta ele falar, concordo. Concorda com o quê? Não teve o ato de receber o anel. Ele não recebeu o anel, foi ela que recebeu. Então isso que a Mara vai perguntar agora, se ela tem direito de voltar atrás. Ou só o pai. Se o pai chega e fala nada disso, então realmente nada disso, não aconteceu nada. Mas a pergunta é se ela pode chegar antes do pai saber. Se o pai ela recebeu o anel, o pai já soube, concordou, casou. Aí agora que ela quer voltar atrás, aí vai ter os trâmites como qualquer outra mulher casada que quer voltar atrás. Entendeu? Mas o que acontece? Aqui nós estamos falando que o pai não sabia ainda, ela voltou atrás. Depois o pai soube. E digamos que o pai concordou. Se adianta o que ela, no meio desse caminho, antes do pai saber, voltou atrás. Então fala de Mará. Amarav benhi uvenavia yecholim leakev. Ela e o pai, nesse caso, podem impedir. Ou seja, ela pode voltar atrás antes do pai saber e ela pode desistir. Veravasi amar avia velohi. O Ravasi falou, não. Só o pai, continua sendo só o pai que tem direito de mudar aqui a situação. Ela não. Eitvei, pergunta a Gmará. Eitvei Ravuna le Ravasi. O Ravuna pergunta para o Ravasi. O Ravasi falou que é só o pai. Fala o Ravuna para o Ravasi. Ve'amri la Rie barav le Ravasi. Tem quem diga que foi o Rie, filho do Rav, para o Ravasi. Escrito na Torá, imaen avia. Então, Agmará, vamos ler o Passuk. O Passuk ele está em Shemot. Perekavbet, calma, vamos pegar aqui o Rumash. Perekavbet 22, Passuk Tetvav. Ela traz o caso de um homem que seduziu uma moça. E está escrito lá que se o pai ele não quer que ela case com ele, tipo, depois que ele seduziu ela e teve relações com ela, a Torá fala que ele deve casar com ela. Então, está escrito que se o pai não quiser, então ele pelo menos vai dar uma multa por ter feito isso, uma indenização por ter feito isso. Vamos ler o que está escrito isso no Parashá, no capítulo 22, Passuk Tetvav, de Shemot. E quando enganar o homem a uma virgem que não for desposada e deitar-se com ela,
e dotará e a tomará como sua mulher. Então está escrito que ele tem que casar com ela. Se recusar seu pai dá-la para ele, o pai fala, não quero dar para ele, pagará em prata o dote das virgens. Quem vai pagar é essa pessoa que seduziu ela. Sim, então assim está escrito na Parashat Mishpatim, Parashat da semana, são 2 psukim. Então sobre esses psukim está escrito assim, Imaen e Emaen havia, se recusar o pai. Mas a linguagem que a Torá usou de recusar o pai é Maen e Emaen, 2 vezes. Miun é recusa, mas 2 vezes está a mais. Então tem uma drachá sobre isso. Isso que o Ravuna pergunta por Ravasi. Eit vei Ravuna le Ravasi, ve amri la Chiebarav le Ravasi. Tem quem fala foi o Chiebarav. Imaen, tem uma drachá. Havia... Imaen havia. Se vai recusar o pai. Recusar. Se o pai está se recusando dessa garota casar com esse homem que seduziu ela. Ela via Hiatzma Minayin. A gente só sabe que o pai pode se recusar. E se ela se recusar a casar com ele? Talmud lomar, emaen. Por isso vem escrito aqui na Torá 2 vezes. Maen e emaen, 2 verbos de recusa. Mikol makol, para falar que ela também tem direito de falar, não quero casar com ele. Então, fala o Ravuna uma prova contra o Ravasi. Ele está falando, Ravasi, aqui a gente vê da Torá que ela também tem direito de recusar. Contra o que você está falando, que só o pai tem direito. Amaleurav lotislu batar ifra. Então, acontece algo interessante aqui. A Gemara, ela, quando está discutindo, então os Rabanim da Gemara, eles estão querendo chegar na verdade. Então, o Rav, que estava discutindo com o Ravasi, o Rav, quem foi o Rav? Foi aquele que falou que tanto ele, tanto o pai, tanto a filha pode recusar. Esse mesmo Rav deveria agora estar feliz, né? Que estão perguntando para o Ravasi uma pergunta. Então, isso é a favor dele, que estava discutindo com o Ravasi. Mesmo assim, ele vai defender o Ravasi. Ele vai falar assim, isso aqui não é pergunta. Isso não é pergunta. Não é por aí que a gente vai ganhar essa discussão com o Ravasi. Dá para responder. Então, o próprio Rav, ele que defende. Amaleurav lotislo batarifa. Não vai atrás disso ao contrário, ou seja, dessa prova contrária. Isso não é prova. E a roli shenuei dá para responder. Lecho kegon shepita sheloli shumishut. Fala o Rav, a gente pode falar o que a Torá está tratando, que ele seduziu ela, não pensando em casar com ela. Pode ser que isso que a Torá falou, estava tratando de um caso que ele não chegou em nenhum momento a falar que quer casar com ela. Ele só foi falar, ele só disse para ela que ele quer ter relações com ela, e ela aceitou. Então, se não tem... Então fala assim, o Rav, se a gente está tratando aqui esse assunto da Torá, que ele não pensou em fazer Kiddushin, então pode ser que nesse caso é que ela pode se recusar a casar com ele. Mas no caso que tudo foi... O caso que a gente está tratando, no começo, que a gente está falando da discussão, é um caso que o homem chegou para casar com ela e ela aceitou. A pergunta agora é se ela pode se recusar, voltar atrás. Então fala o Rav, pode ser que essa prova que você me trouxe da Torá não é prova. Porque lá ele em nenhum momento não quis casar com ela. Ele só seduziu ela só para relações com ela, mas não para casar. E o que a gente estava falando é diferente. Então pode ser que quando não é para casar, a moça pode voltar atrás. Ela tem o poder. Em Maen falou a Torá, ela tem o poder de vetar. Mas pode ser que num caso que ela concordou sério para casar, ela não possa voltar atrás. Ou seja, então o Rav defendeu o Ravasi, falou que daqui não é uma prova. Então isso que falou a Gemara. Então a Gemara, pitah shelo leshum ishut krabai. Fala a Gemara, uma pessoa que seduz a outra e tem relações não pensando em casar. Os dois, quando fizeram as relações, não estavam pensando em casar. Krabai, precisa de algum passuco para isso? Precisa de um versículo para ensinar pra gente que ela pode voltar atrás? Eles não tiveram relações pensando em casar, então eles não casaram. Então é óbvio que elas podem voltar atrás, que não houve casamento aqui. Quem seduziu quem? A Torá traz que o homem vem e seduz uma moça.
Então, se a gente está falando agora, como o Rav disse que não foi pensando em casamento, esse caso que a Torá trouxe, então é óbvio que está escrito que Imaen é Maen, se o pai ou se a filha não querem casar com esse homem, então não precisa casar depois disso. Por que ela pode voltar? Porque ela nunca, em nenhum momento, se trataram aqui de casamento. Ela nunca aceitou que ela tem que voltar atrás. Nunca foi casamento isso. O homem ou a mulher que tem relações não estão casados. Apesar de a gente estudou no começo da Gemara que uma das formas de casar é ter relações. A gente estudou, mas tem que ser pensando em casar. Dá um anel, não é isso? Dá um anel? Não, dar anel é outra coisa. A gente falou que dá para casar com 3 coisas. Uma com um anel, outra com estar com documento escrito que eu estou casando com você, e outra relação. Nós sábios já falaram que casar dessa terceira forma é feio, não é assim, tem que casar com anel, etc. Mas, de qualquer forma, é óbvio que uma das condições da pessoa está claro que é para ir, a pessoa tem que falar, a gente vai fazer isso para casar. Isso vai ser o ato de casamento no lugar do anel, tipo. Então, aqui não foi assim. Então, se não foi assim, é óbvio que não valeu o casamento. Então, a Gemara fala, precisa de passuco para isso, um versículo para ensinar para a gente que ela pode não querer casar com ele. Não teve nada aqui de casamento. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Lomar. Não, ele só teve relações com ela. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Isso é o caso da Torá, que não foi. A Gemara está tentando agora falar que esse caso da Torá não foi pensando em casamento. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Lomar Shameshalem Knas Kemefuta. Então fala a Gemara, dá para falar que o. A gente vai voltar. Dá para falar que o Passuk, o Passuk da Torá, ele está tratando aqui de um homem que seduziu uma moça, em nenhum momento ele falou que ia casar com ela, e mesmo assim tem uma novidade aqui que a gente fala que ela ou o pai podem negar depois de casar com esse homem. Que a Torá a princípio falou que esse homem agora tem que casar com ela. Então a Torá fala, não, se ela não quiser ou se ele não quiser, não tem problema. Ou se ela não quiser, se o pai não quiser, não tem problema. Ok. De qualquer forma, pois é, então por isso que a princípio a Torá deu a opção. A Torá falou, se ele seduziu, ela não... então ele deve casar com ela. Está no jeito do pai e dela quererem casar com ele. Se eles não quiserem... Não, certo. Não. Então, de qualquer forma, fala Gemara, e qual é a novidade então que ela também pode, se não teve nenhum momento falando em casamento, fala Gemara, a novidade é que mesmo se ela fala, eu não quero casar com ele, o pai até queria, mas ela que falou que ela não queria, mesmo assim ele vai ter que dar a multa para o pai. Ela também tem direito de negar, e ele vai dar essa multa para o pai dela. Então isso que fala Gemara. Por isso que essa é a novidade aqui da Torá. Realmente, casados eles não estão, porque em nenhum momento falaram de casamento. Mas, mesmo assim, ela está no direito dela de negar e ele vai ter que mesmo assim dar... Porque podia ser assim, ela negar, então tá bom, negou e não vai pagar nada. O caso que a Torá falou foi quando o pai negou para ele pagar uma multa. Vem a novidade da Torá que falou Imaen 2 vezes, para falar, não, mesmo quando ela nega, também o pai vai receber esse dinheiro da multa desse homem. Indenização pelo que ele fez. Agora ela não é mais betulá, não é mais virgem. Então, ela vai ser mais difícil para ela casar, etc. Não sei, né? Principalmente era considerado isso era uma vergonha muito grande, então não foi com consentimento deles. Ele era mais velho que ela, né? Então, de qualquer forma, vou continuar a Gemara. Amalei Rabi Yosef. Então, Rabi Yosef fala uma coisa interessante. Yahi, aí no Detanina, eu vou trazer uma prova que realmente que o caso da Torá é um caso que não foi pensando em casamento, esse caso aqui. Por quê? Detanina, está escrito Mahori Maharena Lo Leisha. Isso a gente leu também, que ele vai casar com ela. O que quer dizer Mahori Maharena Lo Leisha? Aqui a tradução foi Dotaraya tomará como sua mulher. Mas o que acontece? Tzitzricha emeno Kiddushin. Isso vem, Mahori Maharena é um lashon de Kiddushin.
Se o pai concorda da filha, se o pai e a filha concordam de casar com esse homem que seduziu ela, eles vão agora ter que fazer o Kiddushin, vai ter que fazer o anel, vai ter que dar o anel para ela de novo. Não vai bastar só essa relação que eles tiveram. Pergunta do Mará, vem Pitalha Shomishot, Kiddushin Lama ali. Se o caso estivesse tratando que o que ele seduziu ela foi falando em casamento, queriam que fosse um casamento isso, para quem precisa agora de Kiddushin, Mahor e Maharena, que a Torá falou? Que ainda precisa dar o anel para Kiddushin, já estão casados. Daqui a gente vê uma prova, que, na verdade, ele não falou nada de casamento, como a gente estava assumindo antes. Fala Gmará, Amale Abaei, Tzirra Kiddushin Ledata Via. Fala Abaei não, pode ser, não é uma prova. Pode ser que realmente ele falou de casamento. Mesmo assim, pode ser que a Torá está falando que ele tem que dar o anel para ela. Por quê? Porque ela é uma moça, está aparecendo aqui da Gemara, que ela está numa idade que o pai tem que casar ela ainda, pequena. Então, já que é assim, pode ser que mesmo que falaram de casamento, mas como precisa do consentimento do pai, então isso que a Torá quis falar, que Mahor e Maharena vai ter que ter o Kiddushin, vai ter que ter o ato de casamento, para o pai concordar, que a primeira vez que eles tiveram essa relação, o pai não estava concordando. Então isso que eu falar do Mará, pode ser que esse Mahor e Maharena é para casar com o consentimento do pai, que é o pai que tem que consentir. Maliabai tzirra kiddushin data via. Então para isso pode ser que... Vai ter que fazer outro kinyan. Vai ter que fazer outro kinyan. Eles vão casar então. Pra quê? Mahor e Maharena, fazer o kiddushin novamente... Porque dessa vez o pai vai estar sabendo, vai concordar. Então aqui a Gemara terminou esse assunto de que a moça ela casa numa idade que na verdade era o pai que tinha que casar ela vai e casa sozinha. O que acontece se ela recebeu sozinha antes de 12 anos, por exemplo, o que acontece se ela está casada ou não? A gente viu que tem uma discussão. E aqui nesse último assunto que a gente viu hoje foi se ela pode voltar atrás. Então a gente viu que tem uma discussão entre o Rav e o Ravasi e não chegou numa conclusão a princípio. A Gemara ela não teve nenhuma prova concreta para nenhum dos dois lados. Deixa aqui até Mishnah, depois Eles casaram, né?